Fala aí galera, eu sou o Tei e sejam bem-vindos ao novo Yu-Gi-Oh! Sim, meus amigos, estou aqui para continuar falando um pouco sobre o momento atual do formato com o impacto de Cyberstorm Access, a nova coleção de Siak que já dropou, já está válida no TCG desde ontem e você já pode usar ela no DB, e no Brasil está previsto para as cartas começarem a ser enviadas na segunda. Então sim, o nosso nacional aparentemente vai ter Siak válido. Estamos em um novo momento, em um novo formato. Nesse novo formato eu quero debater um pouquinho sobre a mudança de abordagem de decks que a gente vai ter, né, porque tem novos decks chegando e não só isso. Como eu falei nesse vídeo aqui em cima falando do impacto de Siak, não é só a questão de ter novos decks no meta, mas são novos decks que têm um nível de relevância alto e ao mesmo tempo tem um estilo de jogo diferente dos decks que já existiam, o que dá uma dinamizada forte no jogo e faz com que você tenha que ter novas abordagens de jogo dentro do novo formato. Então eu quero debater um pouquinho sobre essa mudança de como a gente vai abordar as nossas decklists dentro do formato de Siak. O assunto é esse, meus amigos, partiu então, vamos lá! Antes da gente poder falar de fato do assunto, vamos tentar recapitular um pouquinho aqui, né? Eu tô na Yu-Gi-Oh! Pro.deck, Yu-Gi-Oh! Pro Deck, enfim, que é pra poder mostrar pra vocês a conversão do formato passado, pré-Siak. Até o momento não teve nenhum torneio oficial, afinal de contas Siak dropou ontem, né? Então, se não me engano, nesse fim de semana tá rolando alguns nacionais. E a gente vai ter alguns resultados na segunda, na terça-feira com muito mais clareza. Por hora, não tem torneios ainda, obviamente, mas a gente tem os resultados dos torneios pré-Siak. E se você não lembra, a conversão de decks dentro em tops, em torneios Premier, você tem aqui o Kashtira com um número gigantesco. Essa é a conversão de proporção do Kashtira em relação aos outros decks, com 202 tops em números absolutos em torneios do formato anterior inteiro, pós-banlist, pré-Siak, tá? O Splight é quem melhor conseguiu peitar o deck com 69, é um número consideravelmente alto, principalmente se você olha os spots que o terceiro pegou, que foi o Mathmech, que até teve um crescimento alto, nem sabia que o Mathmech tinha convertido tão bem assim no último formato, mas converteu. Seguido por Labyrinth e Naturia e Despia. Tá? O Despia tá unido aqui com Branded, mas o unido vai pra 61, né? O que eu acho que é o certo a se considerar. Não sei porque tem Despia e Branded separado. Deve ter alguma questão aqui, mas vamos supor que tá junto. Ele vai pra 62, na verdade, né? E aí já fica em terceiro colocado aqui em relação ao uso, né? Então, pelo fato do Kashtira ser um deck intocável no formato anterior, e por que ele era intocável? Eu já fiz um vídeo falando aqui sobre, aqui em cima, ó, a questão do Kashtira, que no final das contas, o que ditava o formato era o quão bom, apesar de os decks serem próximos, tá? O Kashtira é um bom deck? Ele tem problemas latentes, tá? Ele tem um monte de problemas latentes, só que ao mesmo tempo, ninguém é tão melhor do que os outros e o Kashtira é tão bom quanto os demais, só que as cartas individuais do Kashtira, em questão de adversidades, performam melhor. E esse é o grande ponto do Kashtira, né? Você consegue fazer jogadas simples. Isso é bem interessante, porque o nosso formato tava com jogadas simples. O Kashtira faz jogadas simples. Tem a questão cancerígena do deck? Tem, de fazer o full lock. Isso não é uma jogada simples. Beleza, tem esse ponto, tá? Isso já existia no formato anterior. Mas a consistência onde o Kashtira chega no full lock é muito baixa, gente. O que tinha que acontecer pra degringolar esse lock ele fazer jogada standard, que isso sim é relativamente comum de acontecer, né? De fazer o Shangri-La com 89 e o Arise do lado. Isso faz com que ele coma 3 slots teu, seja de Spell Trap ou de monstros. O problema é que se você não lida com isso e você colocar um bicho no campo, o Arise bane uma carta tua, né? Bane a carta tua, triga 89, triga o Shangri-La e boom, bloqueou todas as tuas zonas, tá ligado? E aí sim, degringola e você perdeu esse jogo. Mas o fato do Kashtira ter performado tão bem, ser esse deck que foi ficando muito sólido no decorrer do formato, porque as cartas individuais deles são melhores, apesar das jogadas serem bem curtas, isso dá margem para outros acontecimentos em volta disso. Esses acontecimentos eram: primeiro, é um formato em que você pode usar board breakers. Sim, tanto que a gente via muitos books no Kashtira, ele tinha a segurança de poder usar algumas cartas merdas como um Forbidden Lance. Você usava o Forbidden Lance, porque tinha Book of Moon, Book of Eclipse, Dark Hullet No More, Kurikara,
Kaijus, e tudo isso são cartas de abordagens mais go in second. E você podia fazer isso com segurança, por quê? Porque o melhor deck, que era o Kashira, tomava essas coisas. Isso é interessante, isso começa a dar algumas dinâmicas, né, diferentes por formato. Então, decks como, por exemplo, o Runic, que tá simbolizado aqui pelo Naturia, mas que é um Naturia Runic, né, ele tem voz no formato, ele tem vez no formato. E aí você consegue usar um deck como um Naturia Runic, que não tem hand traps, mas os Runics têm cartas versáteis que conseguem ser dadas no oponente, né? Então, Engine de Runic consegue tirar o Arise, altar o Arise, por exemplo, e você consegue snowballar, as interações pegam bem o Kashira e o deck consegue se criar nesse cenário. Então, um deck como o Naturia Runic, que não usa hand traps, o espaço para attack é baixo, mas devido a essa configuração do formato do Kashira com jogada curta, e aí à medida que as techs foram movimentando, o Kashira foi se movimentando e tal, mas você tinha essa possibilidade, tentar usar algumas cartas board breakers desse nível, porque a mesa do Kashira, que era o melhor deck, consistia em ter uma Rise e follow up. E aí o que você tinha que tancar era isso, tá ligado? O Splight tá por aqui também, né? Ele é um deck que usa essas abordagens e ao mesmo tempo tem espaço para usar algumas hand traps também. E aí você mesclava ambas as situações porque você podia fazer isso. E é claro, tinham muitos decks no formato, tá? Apesar do Kashira ter performado infinitamente muito bem, mas o meta tava aberto. Relativamente aberto, tinha muita opção para você poder usar. Não é como se a diferença do Splight pro Mathmech fosse muito grande, do Mathmech pro Labyrinth fosse muito grande, do Labyrinth pro Runic fosse grande. Na verdade não eram. Tirando a abordagem de usar o Kashira e ter um alvo nas costas, mas ser um deck sólido, tirando essa justificativa, você podia tranquilamente pegar qualquer um desses outros decks e a abordagem seria parecida, tá? E aí de novo, você podia usar os Board Breakers. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque esse momento ficou pra trás. Só tentei contextualizar de novo como estava o meta, tá? Esse momento ficou pra trás. Qual é a vibe agora? Não dá pra você fazer mais decks de Board Breakers, tá? Eu vou trocar aqui pra tela, porque agora o formato demanda uma parada diferente. Eu vou trocar essa telinha aqui pra gente poder só mostrar aqui as cartinhas pra vocês. Porque está vindo na nova coleção de SIAC, tá vindo cartas como, por exemplo, o Super Heavy e o Purrely. E eles vão ser muito populares no jogo. E qual é a diferença do Purrely, do Super Heavy, para abordagem de Kashira? São decks novos que estão vindo? São decks novos. Eles são melhores do que os decks atuais? O Purrely eu não tenho certeza, mas o Super Heavy com certeza, tá? E ele é a válvula motriz dessa mudança no formato. Por quê? O Super Heavy é um deck que tem espaço para usar um bom número de hand traps. Se ele vai usar ou se não vai, depende da abordagem, porque o deck é muito versátil na questão de deck building. Toda decklist tem um potencial de ser diferente uma da outra, tá? Pelo menos nesse começo, ele tem abordagem para poder contemplar muitas vertentes diferentes. Mas ele é um deck de combo, que até então tem sim deck de combo, mas olha, não se criaram, né, no formato anterior. Quais foram os decks que se criaram? O Kashira, o Splight, que é um mid-range ali, né? Principalmente com Melf, foi o que melhor performou, e Brave também, né? O Brave Splight e Melf Splight foram os que melhores performaram. O Runic foi quase que inexistente, mas tava entre esses dois aí. Você tem aqui o Mathmech, que também é considerado um deck mid-rangezão, né? Você tem o Naturia, que eu vou meter aqui na forma do Runic, que é um deck que também não é considerado necessariamente um deck de combo, apesar de ser sim um deck de combo em questão de combinação de cartas, porque ele precisa muito disso, mas não dá pra meter ele como sendo o deck Wombo Combo Unbreakable Board. Não é. O Labyrinth também não é, ele é um deck muito de trap, de controle e tal. Eu nem vou botar o trap aqui porque foda-se. Mas, e o único deck que era mais assim era o Despia. Tinha um deck assim, o Wombo Combo FTK, e era o Despia. E esse deck, por que ele não moldou o formato a ponto de todo mundo ter que usar um montão de hand traps? Porque o Despia não consegue usar esse montão de hand traps. Então, quase que vira um cara ou coroa. Eu sei que o Despia tem as suas peculiaridades e esse teto dá uma compensada porque o formato estava para, com o principal deck do formato, potenciais board breakers. Então, o pouco espaço de tech que o Despia tinha, ele podia compor para pegar o deck mais popular do formato, que era muito popular, que é o Kashira. Então, dava essa compensada e o Despia aparecia bastante. Mas nenhum desses é um deck de combo, por exemplo, como é o Super Heavy. O Super Heavy já tem essa diferenciação. Ele é um deck Wombo Combo, mas ele é um deck Wombo Combo que cabe muita hand traps. E não só isso, ele dá FTK. Ele tira a tua vida. Tira a vida at all, tá? E aí, isso aqui muda a dinâmica do jogo. Muda a dinâmica do jogo. Porque já tem todo esse conceito de que você não pode falar não pro oponente e
você não pode deixar que ele faça a jogada inteira, porque você vai perder, você não pode falar assim pra defesa das cartas dele. Beleza, tem esse cerne, mas concorda que no formato passado o Kashira segurava isso, como ele era o principal deck do formato e naturalmente ele conseguia bons spots por ser um deck sólido, fazia com que você pudesse ter sim a abordagem de tentar usar alguns board breakers. E você podia tentar isso, podia mesclar board breaker, hand trap, só board breaker ou só hand trap, dependendo, né? Mas aí, isso de só hand traps, a engine de Kashira, por ser umas cartas individualmente melhores, se segurava. Não tem isso mais, porque o Super Heavy é forte, é agressivo, tem um volume alto e usa muita hand traps. E dá FTK, essa é a diferença. Então, principalmente por causa do Super Heavy, o formato agora demanda que você tenha muita hand traps. E não é só uma hand trap não, até porque nem esses decks que já existiam aqui param para uma hand trap. Você tem que ter combo de hand trap. E não só isso, as hand traps começam a mudar em relação ao que eram usadas no formato anterior também. Muito também por causa do Super Heavy. E isso vai ditar uma dinâmica no metagame. Por exemplo, o Draw é uma carta a ser usada no meta por causa do Super Heavy. Só que o Draw também acaba pegando o Kashira. E de quebra, isso faz com que decks como o Runic fique muito em baixa no formato. Porque o Draw também é uma carta que pega a merda desse deck forte. E não só isso, esse deck não cabe tech. Então se ele não cabe tech e ao mesmo tempo ele já é engolido por uma tech que vai ser muito popular por causa do Super Heavy, e o Super Heavy pode usar, por exemplo, fudeu pro Runic, tá ligado? Toma o Draw forte, toma o Ogre forte, cartas que o Super Heavy tomam e que vão estar na decklist da galera porque pega um Super Heavy de quebra pega o Runic. E o Runic não pode usar hand trap pra se defender disso. Se ele pudesse, já ia ser difícil. Unindo a hand traps que pegam um Super Heavy, pegam o Runic e ao mesmo tempo o Runic não tem espaço para hand trap, o Runic é uma carta fora desse baralho no metagame, por exemplo. Para você ver a forma com que a abordagem do formato muda os decks em que vão estar presentes no formato, entende? É bem sinistro isso. Esse é um ponto a se considerar, né? Então, outro deck que molda também um pouco isso é o Purrely. O Purrely também cabe muito a tech card. Cabe hand trap pra caramba no deck de Purrely. Então ele tá habilitado pra jogar o formato. O que eu quero dizer é que, para esse formato, eu acho que você precisa estar habilitado a jogar ele. Como que você está habilitado? Podendo usar um monte de hand traps. Põe na calculadora aí quanto é a probabilidade de você abrir com 2 a 3 hand traps. E abrindo com 2 a 3 hand traps, tem 3 cartas pra jogar. E a consistência de em 3 cartas você conseguir jogar a ponto de ter push, porque o oponente também tem hand trap. E se entrar em um grind de hand trap, quem é melhor? Então, tudo isso são fatores determinantes para o próximo formato. Simplesmente por essas características, você começa a tirar um deck ou outro. O Purrely, ele além de ser um deck que cabe sim em hand traps, ele tem outro fator que é parecido com o Kashira, né? Só que o Purrely é infinitamente pior nesse sentido, porque o Noah é bem opressor, tá? Bem opressor. O Arise é opressor? É. O Noah também é. Um pouco menos que o Arise, mas também o Noah é opressor. Ele não é uma vez por turno e ele fica grandão e inafetado. E o Purrely tem hand traps, e a volta do Purrely é forte. E aí começa a entrar na parada. Como que você vai tirar esse merda? Você vai usar carta específica? Talvez aí você precisa colocar cartas que... Beleza, você tem um montão de hand trap no deck? Tem. E o side deck? Aí você começa a versatilizar. E aí aqui entram cartas Korikara, Kaijus, cartas afins. Porque aí você começa a pegar o Purrely e o Arise também no mesmo bonde. O ponto é, não pode ser só um monte de board breakers. Não pode ser um gato pingado de hand traps. E nem necessariamente um mix entre elas. O teu deck tem que ter pelo menos 15 hand traps. E talvez tenha que ter mais. Tá? Pelo menos 15 hand traps. Isso significa que estamos entrando num formato de hand trap pós-Siak, por causa da dinâmica desses decks, né? Eu vou trocar mais uma vez aqui a tela, só para poder mostrar um último detalhe para vocês, que ontem esses cidadãos aqui, né, o pessoal da D1 TCG, do time da D1, fez um vídeo com o Paulo, né, falando sobre uma tier list de hand traps. É claro que isso, se você assistir o vídeo, você vai ver que o tempo todo eles estão ponderando, contextualizando a questão do uso, depende se você vai precisar de hand trap boa ou não, porque nunca deve ser considerada a hand trap no vácuo, né? A hand trap deve ser considerada em combo. E pra ter um combo de hand trap não pode caber só 9, tem que caber 15. Pra você abrir sempre, matematicamente a probabilidade vai estar a teu favor pra você sempre abrir com pelo menos 2 hand traps e conseguir tancar o formato com esses decks. Além de tancar o formato dos decks que já existiam. Mas os decks que já existiam talvez deixem de existir, pelo menos alguns deles, por causa das dinâmicas do novo formato. O que significa
que é o giro do Yu-Gi-Oh! É a roda gigante do Yu-Gi-Oh! Acontecendo. E esse formato, por causa disso, dessas técnicas, hand trap e tal, ele tem um potencial de ter um giro alto, tá? Isso é bom. Eu tô bem empolgado com esse formato, porque apesar de estar colocando mais decks aqui, tá diferente, tá dinâmico. E tem um potencial de mudar, né? Porque, vamos supor, no mundo onde, de repente, o Super Heavy tá lá sendo bem hateado, e você tem cartas como o Draw, como o Gogre, como o Nibiru, e de repente, de um torneio pro outro, você vê que essa frequência de hand trap que você tá tomando tá tão grande, você nunca consegue ter volume pra passar por isso, e nem questões suficientes pra segurar e voltar pra cima disso, você começa a ver que não vale a pena jogar de Super Heavy. Supondo que isso aconteça, não tô dizendo que vai, mas supondo que isso aconteça. Pro torneio seguinte, você não vai de Super Heavy, e o Super Heavy vai cair drasticamente. E agora, quando o Super Heavy caiu, as cartas que pegam o Super Heavy, por exemplo, e pegavam outros decks como o Runic, deixam de existir no formato, porque você não vai ter que usar aquelas cartas, você vai ter que usar cartas contra outros decks. E aí você pode dinamizar melhor o deck, tá ligado? E quando isso acontece, no torneio seguinte, o Super Heavy passa a ficar bom de novo. Aí todo mundo volta a usar o Super Heavy, por exemplo. Então, tem o potencial pra ter esse giro e essa dinâmica de metagame, tá ligado? O que eu particularmente acho pica demais. É uma das coisas que me mantém no jogo, é esse giro. E esse formato tem tudo pra ter um giro de metagame muito doido. Enfim, no final das contas, é meio que isso. O formato muda. Os decks que chegam dinamizam a forma com que o metagame se comporta, a forma com que o deck build vai ser feito e as abordagens de decks que você vai ter. Não cabe mais você usar 6, 9 espaços pra colocar board breakers e pegar caixeiras. Não vale mais a pena. Isso não existe mais. Você precisa que o teu deck tenha ali pelo menos 15 hand trap para jogar esse começo de formato. Pelo menos é a análise porca inicial que eu tenho desse momento do jogo. Se vai acontecer, se isso vai se confirmar ou não, a gente vai esperar para ver. Mas eu acho que não é difícil deduzir isso. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos. Até mais.